Evangelho de João, capítulo 9. Confesso que comecei a estudar o texto e o desejo era pregar em toda a perícope, a última que falta, mas tem tanta informação que a gente vai dividir ela em duas. Se você encontrou, se coloque de pé, acompanhe a leitura do versículo 35 até o 41, mas nós iremos nos ater apenas ao versículo 35 ao 38. A palavra do Senhor, então, nos diz assim: ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosse cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Amém. Podem sentar. Pai bendito, venha ao nosso encontro hoje, como o Senhor foi ao encontro desse homem que era cego, Senhor, na pessoa do teu filho foi até ele, Senhor. Venha ao nosso encontro hoje, produzindo em nosso coração transformação, restauração, e se aprover ao Senhor também aqueles que não conhecem a Ti, salvação. Seja os que estão aqui, seja aqueles também que possam estar acompanhando hoje pela internet. Salva, Senhor. Glorifica o nome do Cordeiro. Em nome de Jesus nós oramos, Deus. Amém. Queridos, como nós temos medo de sermos desamparados, não é verdade? Como isso é uma realidade na nossa vida, não apenas em um momento dela, mas em toda a nossa vida nós podemos encontrar essa realidade. Se você parar e pensar bem, é algo que nos acompanha desde que nós éramos bebês. Quando nossa mãe saía, o que é que nós fazíamos? Nós chorávamos desesperadamente, porque nós não queríamos ficar sozinhos. Quando nós crescemos um pouquinho, nos tornamos crianças, quando nossos pais saíam e nos deixavam na casa de um familiar, como é que a gente reagia? Era um chororô, não é? Eu estou só aqui, e agora? E se meus pais não voltarem? Quem é que nunca parou quando estava na escola e seu pai se atrasou, ficou desesperado lá achando que seu pai tinha morrido, sua mãe tinha morrido e caiu no choro? Muitos de nós já passamos por experiências como essas. Muitos de nós já passamos pelo medo de sermos desamparados. Mas perceba, não é apenas um medo de sermos desamparados pelos nossos pais que nós temos e que nós carregamos na nossa vida. Quando nós crescemos, nós encontramos outros tipos de medos relacionados a isso. Quantas mulheres hoje não têm medo do seu marido morrer, porque viram e vão dizer: o que será de mim se ele morrer? Como será a minha vida sem meu marido? Como é que eu vou me sustentar? Como é que eu vou fazer as coisas? Quantos homens também não pensam a mesma coisa quanto sua esposa? Olham para os seus filhos e dizem: o que é que vai ser de mim com esses meninos e sem minha esposa? Como é que vai ser a minha vida? Veja, não é apenas no casamento que a gente passa por isso. Nós temos medo de sermos desamparados pelos nossos amigos. Aquele amigo que a gente tem e que carrega tanto tempo e que é bênção na nossa vida. Muitas vezes nós paramos e pensamos: como é que seria a minha vida sem esse irmão? Como é que seria a minha vida sem esse amigo? Como é que seria a minha vida sem essa pessoa? Ora, nós temos medo de ficarmos desamparados quando nós perdemos nosso emprego, não é verdade? Tínhamos um emprego, um trabalho, recebíamos o salário todo mês, e agora o desemprego bateu na porta, e o que é que a gente acha? O que será de mim sem emprego? O que será da minha vida sem aquele salário? Nós temos medo de ficarmos desamparados quando nós recebemos um resultado ruim de um exame que nós fizemos. Quando a enfermidade bate à porta, nós temos medo de ficarmos desamparados com o diagnóstico de uma doença grave. E agora, o que será de mim? Como eu vou viver?
Nós temos medo de ficarmos desamparados frente à perseguição. Como nós iremos viver se a perseguição bater às nossas portas? Se as igrejas forem fechadas, como é que nós iremos fazer? Como é que nós iremos viver? Queridos, nós temos medo de ficarmos desamparados por essas e tantas outras coisas. Mas a grande pergunta que nós precisamos nos fazer é: será que nós precisamos ter esse medo? Será que o medo de ficarmos desamparados é algo que deve fazer parte da nossa vida? É algo que nós devemos carregar? Com toda a certeza, não. E nós vemos aqui nesse homem um exemplo disso. Nós temos um homem aqui que foi desamparado em vários aspectos. Nós temos um homem que foi desamparado porque ele foi excluído da sua religião. Os irmãos lembram do último sermão e nós vimos que esse homem foi expulso da sinagoga, expulso da vida do povo judeu. Esse homem, ele foi tremendamente corajoso, ele foi sábio, ele deixou os fariseus sem palavra, sem resposta, e foi isso que aconteceu com ele. Ele foi expulso. E a ideia dessa expulsão aqui é justamente essa. Expulsá-lo da sinagoga significava expulsá-lo da vida de Israel. Se coloque na posição daquele homem. Aquele homem agora ele não seria mais cuidado pelos seus irmãos israelitas. Sabe o que os israelitas iam fazer? Iam passar por ele, iam vê-lo como um ímpio. Iam passar por ele, iam vê-lo como alguém que é rebelde a Deus. Como alguém que não fazia mais parte daquele povo, mas que morava naquele lugar. Aquele homem não iria mais receber ajuda da igreja, se assim a gente pode chamar, daquela época, da sinagoga. Aquele homem não ia mais receber ajuda até mesmo de esmolas, de pessoas que passavam na rua. Elas não iriam mais ajudá-lo. Você tem ideia da desgraça que esse homem iria enfrentar? Você percebe o que é que isso poderia causar a ele? Era isso que seus pais temiam. Seus pais temiam serem expulsos da sinagoga, ficarem desamparados. Mas esse homem, queridos irmãos, esse homem, ele não agiu como seu pai. Ele amou a Cristo acima de tudo. E, de fato, ele foi desamparado pelos seus. Ele foi excluído pelos seus. Ele foi deixado pelos seus. Mas quando nós olhamos a Escritura Sagrada, nós podemos ter uma certeza plena e pungente no nosso coração. Nós podemos ser desamparados pelas pessoas, mas nós nunca seremos desamparados pelo Senhor. Nós podemos ser desamparados pelas coisas desse mundo, mas nós nunca seremos desamparados pelo Senhor. E o primeiro versículo nos mostra isso. Leia ele mais uma vez e você vai perceber. Ouvindo Jesus, que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Meus irmãos, há muita grandiosidade apenas nesse versículo. Há muita beleza apenas nesse texto. Eu não sei se você consegue perceber com clareza quanta beleza há aqui. Perceba, Jesus, o verbo que se fez carne, aquele que é o Criador de todas as coisas, aquele que é o Filho unigênito de Deus, aquele que é o Senhor de todo o universo, que o controla, aquele que chama cada uma das estrelas pelo seu nome, aquele que é o Deus Santo, 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 em que não há nenhum tipo de pecado, aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Mestre por excelência, o Deus Todo-Poderoso. Esse Deus, sendo tão glorioso, sendo tão grande, sendo tão poderoso, ele ouve uma notícia: aquele homem que eu acabei de curar, aquele homem que era cego de nascença, ele foi expulso. Ele foi expulso da sinagoga, ele foi expulso da vida de Israel, ele foi desamparado pelos seus. E o que é que Jesus pensou? O que é que ele fez? Acaso ele parou e disse: nossa, que tristeza, agora que eu recebi essa notícia, eu fico triste, que coisa ruim, mas eu vou continuar aqui fazendo o que eu estou fazendo? Será que ele ignorou o fato? Será que ele olhou para essa notícia e disse: tá bom, mas eu tenho uma viagem missionária para fazer, eu vou para outro lugar? Será que ele parou e pensou: poxa, esse homem está sofrendo, ele está sentindo dor, ele foi excluído, mas eu estou bem no meu canto, eu vou ficar aqui quietinho? Não,
Pelo contrário, queridos irmãos, esse que é esse Deus tão glorioso, tão poderoso, tão majestoso, ele foi à procura do homem, de um homem que não tinha prestígio nenhum, de um homem que não tinha absolutamente nada a oferecer, de um homem de quem não dependia de absolutamente nada. O texto nos ensina que o Senhor Jesus foi procurá-lo, e procurou ele até encontrá-lo. É essa a ideia da palavra que foi traduzida aqui como encontrando no grego. Se você for para o idioma original no qual o texto foi escrito, a ideia é justamente essa, é procurar até o encontrar. Foi isso que Jesus fez. Logicamente, queridos irmãos, o Senhor Jesus sabe de todas as coisas e sabia onde o homem estava. E isso é incrível, porque perceba, nós temos o Senhor que nos procura e que com toda certeza Ele nos encontra. Nós temos o Senhor que nos procura e que com toda certeza Ele não nos perde. Nós temos um Senhor que quando Ele vai atrás de nós, em uma situação difícil que nós estamos passando, Ele nos encontra, Ele nos acode, Ele cuida de nós. E foi isso que Jesus fez com esse homem. Ele procurou o homem até encontrá-lo. Esse homem pode ter ficado desamparado pelos fariseus, esse homem pode ter ficado desamparado pela sociedade, todo mundo pode ter virado as costas para ele, mas perceba, Jesus não o deixou desamparado, porque ele foi ao seu encontro. Esse homem que antes estava então sozinho, esse homem que antes estava então isolado, excluído dos seus, desamparado por todos, agora estava na presença da pessoa mais importante de todo o universo. E foi essa pessoa que foi até ele. Ele que antes estava desamparado. Ele que antes agora tinha sido excluído por aqueles que não iam mais ajudá-lo. Tinha diante dele aquele que multiplica pão, aquele que multiplica peixe, aquele que alimenta uma grande multidão. Ele que antes estava desamparado pela sociedade, tinha diante dele aquele que tem poder para curar um cego de nascença. Ele que agora estava desamparado e se via como no meio de uma tempestade, estava diante de um que tem todo o poder para acalmar qualquer tipo de tempestade da vida. Esse que tinha sido desamparado pelos líderes da sua religião, agora estava diante daquele que é o pastor do universo, daquele que é o rei do universo. Será mesmo, querido, que esse homem foi desamparado? Com toda certeza ele não ficou desamparado. E queridos, isso não acontece apenas com esse homem. Isso não é realidade apenas na vida dele. Isso é uma realidade na vida de todo crente. De todo crente verdadeiro. É isso que acontece comigo, é isso que acontece com você. Se você crê verdadeiramente no Senhor Jesus, o Senhor nunca vai te deixar desamparado, o Senhor nunca nos deixa desamparado, porque o Senhor sempre vem ao nosso encontro. Ele sempre vai procurar por nós, e Ele sempre vai nos achar. Ele sempre vai cuidar de nós como a menina dos seus olhos. Sinceramente, eu não sei pelo que você está passando, eu não sei como anda a sua vida, eu não sei que lutas você tem enfrentado. Nós sabemos que passamos por lutas nessa vida, esse mundo é um mundo caído, esse mundo é um mundo de trevas. Jesus nos disse isso. Vocês vão ser atribulados, vocês vão passar por tribulações. A própria Escritura nos ensina que nós passamos até mesmo por lutas com perseguições. 2 Timóteo 3,12 diz, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todo cristão, então, vai passar por um momento difícil, por um momento de perseguição. E além dessas perseguições, nós temos tantas coisas ruins, doenças, crises na família, problemas ao nosso redor, desemprego, morte, horrores, medo, pandemia. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está enfrentando, mas eu quero hoje te lembrar que esse Cristo que foi atrás desse homem, ele se apresenta a nós como nosso pastor. E como nosso pastor, ele vai atrás de nós que somos suas ovelhas. É ele que diz hoje para mim e para você, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Você pode descansar nisso hoje.
Você pode acalmar o seu coração nessa realidade hoje. De que o Senhor Jesus, Ele fala que Ele está com você. De que Ele fala que mesmo no vale da sombra da morte, mesmo quando você olhar para frente, para trás, para um lado, para o outro, você só vê escuridão, morte. Você tem uma certeza de que Ele está com você. Sentindo o bordão dEle, sentindo o cajado dEle, dizendo, eu estou aqui, vai passar. Eu estou te pastoreando, eu estou te sustentando, eu estou cuidando de você. Sabe por que Ele nos diz coisas como essas? Ele nos ensina em João 16:33, essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Veja quem é o nosso Senhor. Ele diz, eu venci o mundo. É esse Cristo, meus amados, que nós temos conosco. Que vira para mim, para você e vai dizer, olha, eu tenho falado isso para você, para que você tenha paz. Mas não é paz no seu chefe do trabalho. Não é paz em medicamento, não é paz em vacina, não é paz em governo, para que tenhas paz em mim. É Cristo que é a fonte da nossa paz, meus irmãos. É apenas Ele. Esse homem não tinha ninguém, mas ele tinha Cristo. Então ele tinha paz no seu coração. E o nosso Cristo é um Cristo que venceu o mundo. É o nosso Cristo que venceu todas as coisas. É o nosso Cristo que não tem nada que possa detê-lo. É esse Cristo a quem nós temos, é esse Cristo a quem nós servimos. Talvez você possa pensar, pastor, eu já servi a Ele, mas Ele me abandonou. Não estou sentindo mais a presença dEle. Não sinto mais Ele comigo. Ora, querido, talvez essa seja uma das maiores mentiras que tem sido contadas hoje em dia. É de que nós precisamos sentir a presença de Deus. De Gênesis a Apocalipse, você não vai encontrar nenhum versículo te orientando que você deve sentir a presença de Deus. Sabe por quê? Porque nós não vivemos pelo que nós vemos, nós não vivemos pelo que nós sentimos, nós vivemos pela fé. E fé é prova daquilo que a gente não vê. Você sabe por que isso é mentira? Porque se você é um crente fiel, o Senhor Jesus falou isso para você. Hebreus 13:5, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Você percebe isso? O nosso Cristo nunca deixa os seus filhos. O nosso Cristo nunca abandona aos seus. O nosso Cristo nunca deixa as suas ovelhas. Você não é chamado para viver com base no que você sente. Você é chamado para viver com base no que Cristo fala. E se você crê verdadeiramente a Ele, nele, serve verdadeiramente a Ele, é um servo fiel dEle, você pode ter a certeza no seu coração, mesmo que você não sinta nada. Ele me garantiu que Ele nunca vai me deixar. Que Ele jamais iria me abandonar. É por isso, meu querido irmão, que eu quero dizer para você hoje que não importam os mares turbulentos nos quais você está navegando. Não importam os ventos fortes que estão assolando o seu barco. Não importam as grossas gotas de chuva que têm açoitado o seu rosto. Não importa o que os homens têm feito com você. Não importa o que os vírus, as bactérias, as mutações genéticas causem. Nós sempre podemos ter uma certeza, o Senhor vem ao nosso encontro. O Senhor esteve, o Senhor está e o Senhor sempre estará conosco. Ele nunca vai nos abandonar. Ele há de nos sustentar, mesmo quando você olhar para todos os lados e você não vê nenhuma possibilidade de sustento, porque Ele nos ama, e nos ama a tal ponto que Ele deu sua própria vida para morrer no nosso lugar. O apóstolo Paulo compreendia isso e foi um homem tremendamente atribulado durante toda a sua vida. E é por isso que quando escreveu Romanos 8, no versículo 32, ele disse assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Você entende o amor de Deus? Você entende do que você foi alvo desse amor? É um amor em que Deus olhou e disse: eu não vou poupar nem meu filho. É o meu bem mais precioso, é o que eu tenho de mais precioso, eu vou entregá-lo por você. Meu querido, se o Senhor fez isso por nós,
o que é nos dar as outras coisas? O que é nos dar coisas simples? O que é nos sustentar nessa vida? Ele entregou o seu Filho em nosso lugar. Nós nunca podemos nos esquecer dessa preciosidade que a palavra do Senhor nos orienta. Mas talvez você esteja olhando e pensando, nossa, quer dizer então que eu vou ter tudo nessa terra? Todos os bens, já estou recebendo, pastor, carro, casa, uma mansão, apartamento na beira-mar, uma Ferrari, né, pastor? Aquela casa lá na beira-mar de Porto de Galinhas, eu quero também. Querido, o Senhor Deus que nos dá coisas físicas, sim. O Senhor Deus que nos dá coisas materiais, sim. O Senhor Deus que nos dá o pão nosso de cada dia, sim. Mas perceba, o nosso maior desejo não deve ser por bens dessa terra, mas sim por aquilo que nós mais precisamos, aquilo que dura para sempre. E sabe o que é isso? A vida eterna com Cristo Jesus. É por isso que quando o Senhor encontra esse homem, ele não vai até ele e pergunta, olha, onde é que você vai morar? O que você vai comer hoje? Você está precisando de algo? Como é que eu posso te ajudar aqui, materialmente falando? Cristo não pergunta nada de material para ele. Você percebeu isso no texto? Ele não fala nada sobre coisas materiais, sabe por quê? Porque Jesus estava mais preocupado com aquilo que o homem mais precisa. Ele estava mais preocupado com aquilo que o homem mais necessita. E é isso que nós vemos nesse texto. O nosso Senhor, quando olha para nós, Ele se preocupa primeiramente com a nossa salvação. Veja os versículos seguintes. Ouvindo Jesus que tinha expulsado, encontrando-lhes, perguntou, crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse, já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. Perceba, Jesus foi direto no que é mais importante. Jesus falou com ele sobre aquilo que ele mais necessitava. Você crê no Filho do Homem? Você crê nele? Você crê no Filho de Deus? Você crê naquele que é o enviado pelo Senhor? Você crê naquele que é o Salvador de Israel? Veja, essa era a coisa que o homem mais precisava, que ele tinha mais necessidade. Mas talvez você esteja olhando e pensando, como, pastor? Como era isso que esse homem mais precisava? Você está entendendo a situação que ele estava? Ele nasceu cego. Tudo bem, ele foi curado, mas ele nunca trabalhou em nada. Ele não tem experiência com nada. Se ele for colocar o currículo dele, vai estar em branco ali. Olha, eu quero trabalhar com o quê? Não, eu nunca trabalhei em nada, só pedi esmola o resto da vida. Como é que esse homem vai arrumar um emprego, pastor? Ele está num local em que ninguém mais vai acolhê-lo, ninguém mais vai cuidar dele. Como é que a coisa que ele mais precisa é saber sobre a vida eterna dele? Todo mundo lá não vai dar mais esmola para ele. Ele poderia morrer de fome, pastor. Esse homem poderia ficar desnutrido e morrer de fome. Como é que Jesus não vê essa situação? Como é que Jesus para e pergunta, você crê no Filho de Deus? Você crê no Salvador? Você crê no Filho do Homem? Como é que essa pergunta é mais importante do que tudo? Querido, essa pergunta, sem sombra de dúvida, é mais importante, sabe por quê? Porque a própria palavra de Deus nos diz que aproveita um homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. O que adiantava para aquele homem ter comida, ter bebida, ter uma casa, ter roupa, se ele morresse naquele dia sem Cristo? O que adianta aquele homem ter tido seus olhos físicos abertos, ter sido curado, poder agora enxergar um mundo que ele nunca viu, se ele morresse em Cristo? Não adianta de absolutamente nada, meus irmãos. Não adianta nada, nós temos tudo nesse mundo e nós não temos Cristo. Você que está aqui hoje e você que não tem Cristo, eu quero te dizer, você pode ter tudo o que você quer, mas você não tem nada. Se você não tem Cristo, você não tem absolutamente nada na sua vida. Porque Cristo é a fonte de todo o nosso prazer. Porque Cristo é a razão da nossa existência. Porque Cristo é a alegria do coração do homem. Porque Cristo é aquele que a Escritura apresenta como pão, como água e como vinho. Você percebe isso? Nós precisamos de pão para podermos comer e sobreviver. Nós precisamos de água para que nós não fiquemos desidratados e sobrevivamos. E nós precisamos de vinho para alegrar o nosso coração. É por isso que ele se apresenta como pão, como água e como vinho. Se você não tem Cristo, você não tem nada.
Ele é o único caminho, Ele é a única verdade, Ele é a única vida. Sem Ele, nós não podemos ser perdoados. Você pode oferecer sacrifício, você pode ir de joelho, você pode rezar 10 Ave-Marias, você pode fazer penitência, você pode dar dinheiro para a igreja, você pode fazer o que você quiser, mas se você não tem Cristo, você não pode ser perdoado. Você está perdido na sua condenação. Você está morto em delitos e pecados. É por isso que ele vira para esse homem, e ele vira para mim, para você, ele vai dizer: olha, você crê no Filho de Deus? Você crê nele? É a principal pergunta que esse homem precisava ouvir. Era a principal coisa que precisava entrar nos seus ouvidos. E se essa atitude do Senhor de fazer essa pergunta e não de cuidar dos bens materiais desse homem é coisa grandiosa e bela, nós vemos também beleza na resposta que esse homem dá a essa pergunta. Ora, se coloque na situação dele e pense, o que você responderia? Seja sincero diante de Deus agora e pense, o que você responderia? Será que nessa hora você iria virar para Deus e dizer: Senhor, eu estou aqui todo quebrado financeiramente, o Senhor me faz uma pergunta se eu creio em alguém? Será que você ia virar para Jesus e ia dizer: olha, você está vendo que me expulsaram do meio do povo, eu não sou mais ninguém, perdi minha identidade? Eu sou tratado como um estranho para todos, eram meus amigos agora, ninguém mais olha direito para mim. Eu não tenho nem para onde ir, eu não sei nem trabalhar. O que você responderia a Cristo? E agora o Senhor vem me perguntar se eu creio no Filho de Deus? Eu queria ajuda material, eu queria ser ajudado financeiramente, eu queria pão, eu queria um teto, eu queria um cobertor. Será que você iria responder isso? Seja sincero. Será que nós agiríamos assim? Essa não foi a atitude do homem. Quando Jesus fez essa pergunta a ele não pensou em outra coisa. Ele não pensou em bens dessa terra. Ele não pensou na sua situação. Ele apenas devolveu a pergunta ao Senhor com outra pergunta: quem é, Senhor? Quem é Ele? Para que eu creia nele. Quem é Ele? Para que eu nele creia. Quem é esse filho do homem? Perceba, qual era o desejo desse homem? Ele queria saber. Ele estava interessado. Esse era o desejo do seu coração. E foi o próprio Espírito Santo que plantou esse desejo no coração dele, de levar esse homem a crer em Cristo. Quem é Ele? Ao que Jesus respondeu. Porque Jesus nunca deixa um eleito sem resposta acerca da sua salvação. Porque Jesus nunca nos deixa cegos sem vermos Ele, quando Ele nos elege desde antes da fundação do mundo. Ele não virou as costas e foi embora. Ele não olhou e disse: eu acabei de curar você de uma cegueira e tu me pergunta quem eu sou ainda? O Senhor compreende nossas fraquezas. O Senhor compreende quem nós somos. O Senhor compreende muitas vezes a nossa incredulidade. E esse homem estava no processo de ser transformado pelo Senhor. O Senhor vira para ele, paciente, amorosa e graciosamente, vai dizer: você já tem me visto. É o que fala contigo. Sou eu. Eu que estou aqui na sua frente. Eu que curei você. Eu sou filho de Deus. Eu te perguntei e eu te dou a resposta agora. Esse filho do homem sou eu. Qual foi a resposta do homem? Creio, Senhor. Eu creio, Senhor. E o adorou. Ele creu no Senhor. Perceba, o coração desse homem foi tratado pelo próprio Senhor. Foi levado a crer no Senhor Jesus como Filho de Deus. Em todas as instâncias, o milagre que Cristo fez de curá-lo visava abrir os olhos da alma desse homem, levar ele a enxergar Cristo. Hernandes Dias Lopes vai dizer com muita propriedade que na mesma proporção que os fariseus faziam a viagem rumo ao abismo mais profundo da incredulidade, porque é isso que nós vimos, os fariseus cada vez continuavam mais incrédulos. Esse homem fazia uma viagem rumo à maturidade e ao aprofundamento da fé. Sua compreensão sobre Jesus foi crescente. No começo, era apenas um homem, Jesus. Versículo 11 nos mostra isso. Depois, o ex-cego considerou Cristo como profeta, versículo 17. Em seguida, admitiu que Jesus era um operador de milagres, versículo 17. Avançou para a compreensão de que ele era um homem de Deus. Versículo 33.
creu nele como um filho do homem, versículo 35, e finalmente o adorou como Senhor. Foi isso que Cristo fez na vida desse homem. Esse homem que era um miserável pecador, cego física e espiritualmente, teve seus olhos físicos e espirituais abertos pelo Senhor. Esse homem que antes carregava a maldição do seu pecado, esse homem que estava antes sobre a ira de Deus, por conta do seu pecado, esse homem que era zombado pela sociedade, porque creu em Jesus, passou um status completamente diferente. Esse homem que antes era desprezado, foi feito filho de Deus. Que maravilha, meus irmãos. Esse homem foi feito filho de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus diz isso. João 1,12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Não tem como eu olhar para esse texto e não perguntar a você hoje: você é um filho de Deus? Você já foi feito filho de Deus? Você que nos ouve na internet, você é um filho de Deus. Você que está aqui, você é um filho de Deus. Não se engane. Nós vemos na televisão pessoas falando besteiras. Ah, porque eu sou filho de Deus, porque todos nós somos filhos de Deus. Porque todo homem é filho de Deus. Nós fazemos música com isso, nós fazemos samba com isso. Nós colocamos isso nos mais diversos lugares. Nós dizemos que todos nós, homens, somos filhos de Deus, mas essa não é a realidade. Se você está aqui hoje e você está sem Cristo, você não é um filho de Deus. Se você está aqui hoje e você não crê verdadeiramente em Cristo, você não é um filho de Deus. Talvez você nunca ouviu isso, mas essa é a verdade. E o nosso compromisso dessa igreja é com a Escritura. E a Escritura diz isso. Ora, perceba, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Só é filho de Deus quem crê verdadeiramente em Cristo. Só é filho de Deus quem tem uma fé verdadeira no Messias. Não é crer da boca para fora, é crer verdadeiramente. Se sua fé não está verdadeiramente firmada, alicerçada em Cristo, se Ele não é tudo para você, você não é filho de Deus. Você é uma criatura de Deus. Todos nós somos criados por Deus, mas nem todos nós somos filhos de Deus. Sabe por quê? Porque só quem crê em Cristo é filho de Deus. E como é que a gente sabe quem crê em Cristo verdadeiramente e quem não crê? Como é que a gente sabe quem tem uma fé da boca para fora e quem tem uma fé verdadeira? Esse homem nos mostra isso. É o último ponto que esse texto nos ensina. Porque perceba, ele vira para o Senhor e fala: eu creio, Senhor. E ele faz algo. O que é que ele faz? E o adorou. Queridos, é para isso que nós fomos criados. Nós fomos criados para glorificarmos a Deus, para termos prazer nele para todo sempre. Porém, nós já nascemos em pecado, nós já nascemos distantes de Deus, nós já nascemos rebeldes, nós já nascemos não estando nem aí para Deus. É necessário, portanto, que nós sejamos recriados em Cristo, para que nós possamos adorar verdadeiramente ao Senhor. E foi isso que aconteceu com esse homem. Ele estava cego espiritualmente, mas ele foi recriado agora em Cristo. E a fé verdadeira, ela gera o quê? Ela gera obra. Porque a fé sem obra é morta. Se você diz que crê em Cristo, mas você não anda nas pegadas de Cristo, mas você não ama Cristo como se deveria amar, mas você não adora como se deveria adorá-lo. Se você diz que crê em Cristo, mas seu coração deseja mais outras coisas do que o Senhor, se você vive no seu pecado, na prática do seu pecado, você ainda não nasceu de novo, você não é filho de Deus, porque um filho de Deus, quando ele é transformado, ele tem um desejo profundo no seu coração, e sabe o que é? Adorar Cristo, adorá-lo. Nós olhamos e dizemos: não tenho nada nessa vida que mais me importe do que adorar o meu Senhor. Não tenho nada nessa vida que seja mais importante do que render glória a Ele.
É assim que o Filho de Deus vive. É por isso que nós vemos a igreja no domingo. Porque não há nada mais importante para fazer nesse dia, a não ser que seja questão de preservação da vida. É por isso que nós dizemos não à nossa carne todos os dias durante a semana, porque não há nada mais importante do que adorarmos ao Senhor. É isso que esse homem faz. Ele crê e ele adora. Isso é um bom exame que você pode fazer no seu coração hoje. O que você adora? O que você ama? Onde está o desejo do seu coração? Para que você tem vivido? Se não é Cristo, você está morto. Se não é Cristo, você está perdido. Se não é Cristo, a sua fé é uma fé falsa. E eu quero te aterrorizar com uma coisa hoje. Porque a Escritura é aterrorizante também. Ela nos diz que até Satanás crê e treme. Até o diabo tem fé em Deus. E treme diante do Senhor. Uma fé verdadeira é uma fé de alguém que adora verdadeiramente ao Senhor. O que é que isso ainda tem a ver conosco, irmãos? Isso nos ensina que nós precisamos, como igreja, nos desintoxicar de tudo aquilo que nós temos visto hoje em tantas igrejas ao nosso redor. Quando nós olhamos para a vida da igreja brasileira, será que nós conseguimos perceber que, como igreja brasileira, nós temos perdido o senso do que é mais importante? Você que é crente, você consegue perceber isso? Que nós temos perdido o senso daquilo que é mais importante? Se você não percebe, me deixe te ajudar. Quando você ouve a notícia de um avião que caiu e matou 300 pessoas, como é que você fica? Como é que seu coração fica? Como é que você ficava durante a pandemia, quando nós ouvíamos só números crescentes de mortos, vizinhos morrendo ao nosso redor, pessoas que nós conhecíamos morrendo? Como é que nós ficamos com a notícia de que o parente nosso está muito doente à beira da morte? Como é que nós ficamos com a notícia de que crianças estão passando fome? Não há como negar. Nós ficamos angustiados, não é? Às vezes nós choramos, não é? Nós lamentamos, nós nos entristecemos, nós nos mobilizamos. Não é verdade? Alguns anos atrás tivemos uma enchente. E quantas igrejas se movimentaram para poder arrecadar alimento, não é? Mantimento, roupa. Rapidinho a gente se mexe, isso chama a nossa atenção. Nós temos um senso de urgência, não é? É urgente, as pessoas estão precisando de pão, de água, de roupa, de comida. Nós choramos. E não deveria ser esperado nenhuma atitude diferente dessa nossa. Nós estamos certos de pensar assim. Nós estamos certos de sentir isso. Porque o cristão, ele é um povo que tem empatia, porque ele tem amor ao próximo. Todo crente tem que fazer isso, queridos. Mas será que hoje nós estamos tendo a mesma tristeza? Será que hoje você se entristeceu dessa mesma perspectiva ainda mais? Ora, será que quando nós passamos pelo nosso bairro aqui em Prazeres, nós ficamos angustiados? Nós ficamos tristes? Nós ficamos preocupados? Ora, perceba, nós estamos vivendo em um bairro onde há várias, inúmeras pessoas mortas. Elas nos circundam todos os dias em que nós aqui estamos. Nós vivemos num bairro onde as crianças não estão apenas passando por fome física, mas estão mortas em seus delitos e pecados. Nós vivemos num bairro onde os idosos já estão no seu final da vida, partindo em direção à morte, e muitos deles irão partir sem Cristo, e talvez hoje, e serão condenados eternamente. Nós vivemos num bairro, nós temos homens e mulheres adultos, que estão mortos e completamente distantes de Deus e que podem morrer hoje. Nós vivemos num bairro, queridos, em que pessoas morreram hoje sem Cristo, em que pessoas faleceram hoje sem Cristo.
e partiram sem vida alguma, se destruíram aqui nessa terra e destruíram toda a sua eternidade. E a pergunta que eu quero te fazer hoje é: será que isso te incomoda? Será que isso te angustia? Tanto quanto a fome física, tanto quanto a morte física, tanto quanto as desgraças das enfermidades na carne, será que isso te incomoda? Você quer sair do nosso bairro e pensar que há inúmeras tribos na Amazônia, no nosso país, que nunca, nenhum deles ouviram falar de Cristo nesse momento? Você quer parar e pensar que há inúmeras tribos ao redor do mundo que não tem nenhum versículo da Bíblia, João 3,16, traduzido para a língua delas? Você quer pensar que existem inúmeros países que não possuem nem 2% da sua população como cristãos? Que existem ilhas em que o Evangelho nunca pisou os seus pés lá? E que nesse momento, enquanto nós estamos aqui, nas últimas horas, milhares de pessoas ao redor do mundo já partiram sem Cristo. Talvez um número maior do que aquele de pessoas que morreram no ataque da Torre Gêmeas. Nós chocamos aquilo, não chocamos? Nossa, pessoas estão pulando dali, pessoas estão morrendo, pessoas, dezenas, centenas de pessoas. Nossa! Choramos, angustiamos, mas nesse momento, ao redor do mundo, milhares de pessoas podem ter morrido sem Cristo. Qual é a sua preocupação com isso? Qual é a angústia do seu coração com isso? O que você tem feito diante disso? Será que isso te incomoda? Será que nós, como igreja, estamos fazendo tudo o que nós poderíamos fazer para mudar essa realidade? Eu penso que não, irmãos. Sabe por quê? Porque quando nós pensamos em igreja brasileira, nós tropeçamos nesse texto e não entendemos aquilo que é mais importante para o homem. Você quer um exemplo disso? Nós estamos muito preocupados em como dar mais cesta básica, em como fazer mais sopões. Nós estamos muito preocupados em como visitarmos asilos para ajudarmos os velhinhos. Nós estamos preocupados com os animais, com o planeta Terra, em dar dinheiro para as pessoas. Nós temos uma angústia tão grande com isso que quando a gente para ver a igreja brasileira, o que a gente conta é que muitas delas estão deixando de ser igreja e estão virando o quê? ONG. Ou eu estou errado? Cada dia que passa a gente deixa de ser igreja e a gente vira uma ONG. A gente muda até o nome da igreja para atrair mais pessoas. Vamos divulgar os dados do que a igreja fez na pandemia, não é? Pregamos o evangelho a 3.000 pessoas, distribuímos 500 cestas básicas. Fomos no hospital, corremos risco de vida, pregamos o evangelho ali, não. Demos 300 marmitas. Da marmita é importante, a cesta básica é importante, cuidado físico é importante, queridos. Sim, mas eu quero dizer para você hoje que apenas uma coisa que apenas nós podemos fazer, e essa coisa é a nossa missão. E sabe qual é a nossa missão? Jesus disse isso. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a missão da igreja. Essa é a coisa mais importante que nós podemos e devemos fazer. Não há outra instituição que possa fazer aquilo que nós podemos fazer, que possa pregar o evangelho e salvar a alma do ser humano. Essa é a coisa mais importante, meus irmãos. Nós precisamos rever nossas ações sociais. Nós precisamos rever nosso coração. Porque perceba, não há como nós darmos pão a uma pessoa sem que junto nós levemos aquele que é o pão da vida. Não há como nós fazermos isso. Nós somos chamados como igreja a cumprir a nossa missão, abrir a nossa boca e pregar o evangelho a todas as pessoas. E sabe quando é o tempo? É hoje. Porque nós não sabemos quando as pessoas irão partir. E elas podem partir sem Cristo. Você tem vivido assim? Você tem vivido assim? Você tem educado seus filhos para serem assim? Pai e mãe,
Qual é o maior desejo da sua vida para o seu filho? Para que você se esforça tanto na educação deles? Para ele ser um médico? Um engenheiro? Um advogado? São coisas importantes. Mas só para isso? Nós tivemos um povo que entendia a missão da igreja de maneira tão clara e a urgência essa missão, que era um povo moraviano. Que eles criavam seus filhos, os formavam muitas vezes, mas para que esses meninos pregassem o Evangelho, fosse como uma flecha que acerta o alvo, fosse como um farol que brilha à noite, fosse como uma ponte sobre as águas, como um abrigo no deserto. Enviavam seus filhos para pregar o Evangelho de maneira tão grande que esses meninos cresciam e o desejo deles era pregar o Evangelho. E a história conta a história de 2 jovens que, entendendo isso, souberam que existia uma ilha onde nunca se havia falado do Evangelho de Cristo. E esses 2 jovens foram até o Senhor dessa ilha e disseram: nós queremos pregar o Evangelho aqui. E esse Senhor falou: a gente não acredita nisso. Eu não quero ninguém falando desse Evangelho aqui. Vocês nunca vão voltar aos pés aqui. E eles voltaram tristes para casa e oraram. Clamaram ao Senhor, pedindo discernimento. E voltaram ao Senhor da ilha. E fizeram outra proposta. E disseram: nós queremos vir aqui a essa ilha para pregar o Evangelho aos seus escravos, a todos que aqui moram. Mas a gente quer vir a essa ilha como escravo. A gente quer se vender como escravo para vocês sem você pagar nada. Vocês vão pensar então pagar a passagem de vocês. A gente paga a passagem da gente. Esses 2 jovens, se venderam como escravos para pregar o Evangelho nessa ilha. Isso não é uma história inventada, isso é uma história verídica. E a história conta que quando esses jovens subiram no barco, e imaginam sua família ali na frente chorando, se despedindo deles, porque a saudade fica, um deles gritou: que o Cordeiro receba a recompensa do seu sofrimento através de mim. Será que nós estamos dispostos a isso? Ou são apenas os homens do passado que faziam esses sacrifícios por Cristo? Será que nós educamos nossos jovens para isso? E entendemos: seria uma vida de sucesso para meu filho ir para um lugar vendido como escravo para pregar o Evangelho? Ou a vida de sucesso para ele seria ser médico, advogado, ter um apartamento e boa viagem? Queridos, a pregação do Evangelho é urgente. Não há nada que seja mais importante para a vida da igreja do que a pregação do Evangelho. Você crê no Filho do Homem? Essa é a pergunta que muitos precisam ouvir ao nosso redor. E isso só vai acontecer se sair da minha boca, da sua boca, da boca da igreja de Cristo. Que o Senhor aplique sua palavra ao nosso coração, trazendo arrependimento, mudança e encorajamento a nós. Aquele que nos envia é aquele que vai conosco. Vamos orar, nosso Deus. Ó Rei de todas nossas almas, ó Senhor bom e santo, se apieda de nós, Senhor. E vem sempre ao nosso encontro, sempre que nós estivermos, Senhor, necessitados. E a notícia